Fala aí, galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal de Física. Hoje nós vamos estudar a aula 2 ainda sobre a tabela periódica, tá? Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, não esquece de ativar as notificações, porque o nosso próximo vídeo vai ser a aula 3 da tabela periódica, tá? Bom, gente, dando continuidade aqui ao nosso estudo, pergunto para vocês: é possível eu conseguir identificar o subnível mais energético aí de um elemento químico? Gente, é totalmente possível, tá? Através da tabela periódica, dependendo da posição que esse elemento esteja na tabela, eu consigo saber qual é o seu subnível mais energético, tá? Por exemplo, gente, ó, todos os elementos que estão nessa área da tabela periódica que eu pintei aqui, ó, de rosa, tá? Uma cor meio nude, né? O subnível mais energético desses elementos aqui, ó, incluindo o hélio, tá? É o subnível S, tá certo? Então, o subnível S é o subnível mais energético desses elementos aqui, tá bom? Bom, gente, e os elementos de transição externa aqui, ó, que estão em azul, tá? Todos esses elementos aqui, o subnível mais energético deles é o subnível D, tá certo? Você percebe como a tabela periódica ela nos auxilia nesse tipo de identificação? Então, basta você saber a posição do elemento químico na tabela periódica que você consegue ter todas essas informações aí, tá bom? Bom, gente, os elementos representativos, ó, que são todos esses elementos aqui que estão pintados em laranja, gente. O subnível mais energético desses elementos aqui, ó, é o subnível P, certo? Então, a tabela periódica ela nos auxilia bastante nesses quesitos aí, tá? Bom, gente, os elementos de transição interna, que são esses elementos aqui, ó, o subnível mais energético deles é o subnível F, certo? Então, através desse infográfico aqui, ó, através desse desenho, você consegue identificar quais são os subníveis mais energéticos aí dos elementos presentes nessa área da tabela periódica, tá? Gente, é possível determinar a camada de valência só observando a tabela periódica? É sim, é totalmente possível, tá? Mas antes de te ensinar essa forma, eu gostaria de te relembrar, tá? Como é que você identifica a camada periódica, a camada de valência através do diagrama de Linus-Pauling, tudo bem? Então vamos lá, gente, ó. A camada de valência nada mais é do que o subnível mais energético, certo? Ou seja, é a última camada, tá bom? Eu coloquei aqui do lado, ó, o diagrama de Linus-Pauling para você relembrar como é que faz a distribuição eletrônica, tá? Lembrando que a leitura desse diagrama aqui, ó, é no mesmo sentido que essas setinhas vermelhas estão, tá? Depois eu vou gravar uma aula só sobre esse diagrama e te explicar bem detalhadamente como é que funciona isso aqui, tá certo? Mas se você está vendo essa aula de tabela periódica, o seu professor já deve ter trabalhado esse diagrama aqui em sala de aula, tudo bem? Então vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui como exemplo o nitrogênio, tá? Que tem número atômico 7. A distribuição eletrônica do nitrogênio vai ser 1s2, 2s2 e 2p6. Percebam que a camada mais externa, né, a última camada desse elemento, é justamente a camada 2s2 e 2p3, que está localizada bem aqui, ó, no diagrama de Linus-Pauling, tá? Então perceba que toda a camada de valência é essa camada aqui, ó, 2s2 e 2p6, ou seja, essa camada L, tá? Então nesse caso aqui, o número de elétrons na camada de valência, ó, é 2 do subnível S e 3 elétrons do subnível P, totalizando 5 elétrons de valência, tá? Vamos ver aqui, pessoal, o exemplo do ferro. O número atômico do ferro é 26, tá? Na distribuição eletrônica, nós vamos ter isso aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6, tá? Batendo o olho nessa distribuição eletrônica aqui, você poderia afirmar, professor, a última camada é o 3d6.
Não, gente, muito cuidado, tá? Ó, se você observar o 3D6 no diagrama de Linus Pauling, ele vai estar bem aqui, ó, na camada M, tá? Ó, no 3D10, tá? Então, muito cuidado com a ordem de leitura desse diagrama aqui, tá certo? Ó, você percebe que a camada mais externa, a última camada, é o 4s2, ou seja, a camada N, ó, tá bom? Então você deve estar se perguntando, né, professor, mas por que o 4s2 está aqui na posição de penúltimo e não na posição de último? É devido, gente, à ordem de leitura do diagrama de Linus Pauling. Se você observar aqui, ó, depois do 3p6, nós vamos vir para o 4s2 e só depois nós voltamos aqui para o 4d10, tá? Por que isso? Porque a ordem de leitura, a ordem de distribuição eletrônica é a ordem dessa setinha vermelha aqui, ó, em diagonal. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso, tá certo? Então, ó, nós dizemos que a camada de valência do ferro é a camada 4s2. Logo, o ferro ele vai possuir 2 elétrons na sua camada de valência, tá? Então é assim que a gente identifica qual é a camada de valência através do diagrama de Linus Pauling, certo? Agora, como é que eu consigo fazer a identificação da camada de valência na tabela periódica? Eu coloquei bem explicadinho aqui para vocês, ó. Para determinar a camada de valência através da tabela periódica, a primeira coisa que eu tenho que identificar é o período e a família, tá? Se nós voltarmos aqui, ó, na tabela periódica, lembrem-se que o período está na horizontal e a família está na vertical, tá certo? Retornando aqui, ó. Assim, enquanto a família 1A apresenta um elétron de valência, a família 2A apresenta 2 elétrons e assim sucessivamente. Os elementos químicos constantes na mesma família da tabela periódica apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Porém, gente, isso só é válido para os grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17, que possuem os seguintes números de valência 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente. O que é que isso quer dizer, pessoal? Vamos aqui para a tabela periódica. Ó. Olha só. Para eu saber a camada de valência dos elementos, eu tenho que identificar primeiro o período e o grupo, tá? Se eu observar aqui, ó, os elementos do grupo 1A, que são esses aqui, ó, tá? Ó, de vermelho aqui, ó. Esses têm um elétron na camada de valência, tá? Aqui, ó, 2A, ó. 2 elétrons na camada de valência, tá certo? Essa regrinha, ela não se aplica para esses elementos da família 3 até a família 12, tá vendo, ó? Vamos voltar lá para o conceito, ó. Percebe aqui, ó. Porém, isso não é válido para isso só é válido para os grupos 1, 2, aí aqui dá um salto, ó, vai lá para o 13, tá? Então, ó, todos esses elementos da família 3 até a família 12, tá? Nós não podemos utilizar essa regrinha, tá certo? Então, nós fazemos um salto aqui, ó, da família 1, família 2, aí nós pulamos lá para a família 13, tá? Ó, 13, 14, 15, 16 e 17, tá certo? Então, nós podemos dizer que elementos da família 1A possuem um elétron na camada de valência, 2A, 2 elétrons na camada de valência, aí faz um salto lá para a família 13. Família 13, 3 elétrons na camada de valência, 14, 4 elétrons, 15, 5 elétrons, 16, 6 elétrons e 17, 7 elétrons na camada de valência, tá, professor? E os demais? Os demais elementos, gente, que não se encaixam aqui, ó, nas famílias 1, 2 e de 13 até 17, nós temos que fazer a distribuição eletrônica para podermos identificar qual é a camada de valência desses elementos. Tudo bem? Então, com esse macete aqui, você já consegue identificar a camada de valência de muitos elementos químicos, tá? Sem fazer a distribuição eletrônica, tá certo? Bom, esses elementos não estão na família 1, nem na 2, nem na 13, nem na 14, nem na 15, nem na 16 e nem na 17, você já parte para a distribuição eletrônica utilizando o diagrama de Linus Pauling, tá? Agora, esses elementos estão em uma dessas famílias, você não precisa fazer a distribuição,
Basta você identificar a família e identificar aí, consequentemente, né, a camada de valência desse elemento. Tudo bem? Então, gente, essa foi a nossa segunda aula sobre a tabela periódica, tá? Ativa aí as notificações para que você não perca a aula 3 sobre a tabela periódica, tudo bem? Forte abraço e até a nossa próxima aula.